Olá, não preciso nem falar que este boletim é super especial. Ele já esteve aqui no mês 6 de 2020 e retorna agora para trazer um pouco aí do seu conhecimento. E quem é ele? Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, advogado, professor de Direito Administrativo, escritor, consultor e palestrante. Fundador da Jacobi Fernandes Reolon Advogados Associados. E o tema do nosso encontro aqui é contratações por calamidade. Eu dispenso aqui as apresentações e quero fazer aqui de forma informal, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Boletim Diário, o nosso querido professor Jacobi Fernandes. Muito obrigado, Ricardo Dantas. Para nós é uma grande honra participar do seu programa e eu tenho que começar agradecendo, em primeiro lugar, o convite que vocês formularam. A gente sabe a expressão que tem o seu informativo a nível nacional, a importância dele para o gestor público e para os fornecedores. Então, para nós é uma grande honra participar desse trabalho, né? E, em especial, nesse momento, né, que a gente está vivendo no nosso país, registrar o meu aplauso à Forset pelo empreendimento que vem dando nesse boletim diário com uma disciplina tenaz na produção, né, levando a melhor informação para todos e especialmente com o idealismo do empreendedor que supera qualquer barreiras em termos de aplausos, né? Merece todo o nosso aplauso, inclusive os custos que tem agora nesse momento em que os gaúchos precisam da solidariedade nacional. Então, eu queria registrar o meu aplauso, a minha honra de participar do seu programa. O mesmo eu digo aqui, é sempre um prazer estar com você, seja virtualmente aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Então, eu quero aproveitar, professor, todo o seu conhecimento aí, o seu tempo, né, para trazer aqui. Este é o intuito do nosso quadro, levar conhecimento desta vez para apoiar, principalmente os nossos gestores aí nesse estado de calamidade aí que vive os irmãos lá no Rio Grande do Sul. Então, por favor, professor, a primeira perguntinha aqui, ó. O que o senhor poderia nos trazer aí, né, sobre contratação por emergência e calamidade? Professor, o espaço é todo seu. Muito obrigado. Então, é importante, nesse momento, nós considerarmos dois cenários. O cenário técnico, o cenário jurídico, que conceitua, inclusive, o que é estado de calamidade e o que é estado de emergência. E a linguagem nossa que nós temos que utilizar no dia a dia, em que nós temos que ser generosos na aplicação do vernáculo. Explicando isso em outras palavras. Juridicamente, nós temos, nesse momento, uma medida provisória, temos uma lei, a Lei 12.608, que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nessa lei, há um conceito colocado no parágrafo 1º que distingue o que é estado de calamidade pública do que é estado de emergência. E note a importância do apego à técnica processual e jurídica quando a gente vai instruir os processos. Então, nesse âmbito, nós temos que utilizar a terminologia correta. Eu vou aqui aproveitar e vou ler na Lei 12.608, no parágrafo 1º, o inciso 6 e o inciso 14. O inciso 6 coloca: estado de calamidade pública, situação anormal, provocada por desastre, causadora de danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido, de tal forma que a situação somente pode ser superada com auxílio dos demais entes da federação. O estado de emergência tem um conceito muito parecido. Situação anormal provocada por desastre, causadora de danos e prejuízos que implicam o comprometimento parcial. Lá é comprometimento substancial. Aqui no estado de emergência é somente parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido e da qual decorre a necessidade de recursos complementares dos demais entes da federação para o enfrentamento da situação. Veja, houve uma preocupação da legislação nacional em distinguir estado de calamidade que qualquer prefeito, qualquer governador e o presidente da República, os chefes do Poder Executivo, portanto, podem decretar.
O que começou a acontecer? Vários municípios do Brasil, por qualquer motivo que afetasse a sua possibilidade de resposta e de enfrentamento, decretavam estado de calamidade e, com isso, por essa lei aqui, abria a torneira de recursos. Então, foi necessário um conceito legal para que os gestores municipais e os gestores de estados e da própria federação tivessem cautela ao afirmar a ocorrência de calamidade pública. E isso aconteceu, então a gente tem agora um balizamento jurídico. Qual é a importância disso, Ricardo? Qual é a importância disso para a instrução do processo e aplicação do direito? Eu vou dar a explicação com uma visita que fiz a Salamanca num congresso dos Tribunais de Contas em que tive a honra de ser convidado como professor. Após a apresentação do representante da cidade de Salamanca, nós perguntamos, enfim, como é que vocês enfrentaram a pandemia? E aí ele disse, olha, nós temos certeza de que todos os contratos foram pagos. Passou a pandemia, nós temos essa certeza. Todos os contratos, tudo que foi contratado foi pago. Como chefe do controle da cidade, eu posso afirmar isso. E aí, puxa, parabéns, que sensacional. Eles disseram, mas aí nós temos um problema. Nós não temos certeza que o que foi contratado foi entregue, nem a qualidade do que foi entregue. E a grande maioria dos contratos foram verbais. Ora, se numa cidade evoluída como Salamanca isso ocorreu, no Brasil nós merecemos nota 10, porque os poucos casos que não foram entregues, houve a apuração de responsabilidade. Lá o controle não podia afirmar isso. Então, veja, quando a gente coloca, Ricardo, o balizamento jurídico, a gente tem que usar as palavras corretas e fazer o processo no âmbito público acontecer. E aí os nossos amigos que são fornecedores vão estar perguntando, tá, e o que eu posso fazer se foi mal instruído um processo? Você pode pedir cópia. Porque a maioria dos fornecedores não sabe que a história que contam num processo ou a história que não contam num processo afeta a empresa. Então ela precisa pedir cópia, sentar e analisar para verificar se o que foi pedido a ela é o que está explicado no processo. Se toda aquela conversa da administração pública, olha, você precisa atender imediatamente, está escrita no processo como uma urgência de atendimento. E, por fim, tem que verificar se houve a reserva de recursos orçamentários, se inscreveram em restos a pagar ou se vai ser por reconhecimento de dívida. E aí, Ricardo, se for do seu interesse, a gente pode explicar isso também, tá bom? Mas essa preocupação deve o gestor ter e o fornecedor ter com o que está registrado no processo. Professor, com certeza é do nosso interesse, o nosso público aqui, principalmente, são os fornecedores, e eu tenho que aproveitar essa agenda aí, professor. Você bem mencionou aí uma situação, e eu quero até pontuar isso, né? Que muitas vezes o pessoal não sabe, mas a cidade que o senhor está mencionando na Espanha, não é isso? O senhor trouxe aí um conhecimento de um outro país, aqui que o senhor vivenciou aí na prática, não é isso, professor? Isso, veja, na prática, tanto na atuação, é curioso isso, né? No Ministério Público, depois conselheiro e agora como advogado, que eu saí do serviço sem me aposentar, eu sou um humilde professor, mas veja, a gente acaba tendo uma visão diferente. Vou contar para você aqui agora um episódio que vai acontecer com os nossos fornecedores. Chega lá, a administração diz, olha, eu estou precisando de água em garrafa. Eu estou vendo que você tem um estoque aí de 10 mil garrafas, eu quero isso agora. Não existe no Brasil a hipótese de requisição nessas situações. A gente não tem. Não existe no Brasil a figura da requisição, aquilo que a gente vê nos filmes no exterior. No Brasil, a requisição, ela depende de algumas circunstâncias. Então, por exemplo, olha, você está com 10 mil garrafas de água ali, o povo está precisando de água. A administração chega e diz, eu estou comprando essas águas.
Ora, o que aconteceu agora? A partir da medida provisória, ou seja, a partir do dia 17 de maio de 2024, as compras podem ser verbais até R$ 100.000. E o que nós temos para isso? Nós temos uma visão que é a seguinte: eu vou ter que entregar água. Não tem processo licitatório, não tem contratação direta, e a partir de agora tem uma medida provisória dizendo que se admite que a gente tenha compras verbais até R$ 100.000. Bom, então eu vou emitir uma nota fiscal. O senhor, qual é a sua matrícula? O senhor é servidor da onde? Porque o golpe existe. E tem situações em que se usa dos momentos em que a solidariedade humana tem que ser mais intensa para o aproveitamento nós vimos aí na pandemia, para o aproveitamento de pessoas. Então, vamos lá, eu jamais vou entregar isso sem ter certeza que é uma autoridade pública. Né? Não, eu sou responsável pelas compras aqui no município tal. Ok, peraí, parou. Primeiro o senhor vai se identificar, o senhor vai dar um crachá. Eu vou lá na internet verificar, vou ver se ainda tem internet para verificar a certeza de que eu estou falando com o senhor, o seu crachá, a sua identidade funcional, e vou colocar que estou vendendo para o senhor, e o senhor vai atestar aqui na nota fiscal que recebeu esse produto. Mas o senhor não está entendendo, é uma urgência, eu vou carregar o caminhão. Não, o senhor não vai carregar o caminhão, porque mesmo nessa situação, eu tenho o direito de ter a certeza de que estou falando como autoridade. Bom, vamos lá. Uma vez feito isso, eu confirmo que é uma autoridade, confirmo que ela está comprando, emiti a nota fiscal, ela deu o recebimento no verso da nota fiscal, a assinatura confere com a assinatura que está no crachá. Então, veja, uma vez provado que é uma autoridade pública, a entrega da mercadoria, o preço indicado na nota fiscal, eu posso ter esse contrato verbal. Isso está hoje autorizado pelo artigo... Desculpa, é o artigo 2º, inciso 4 da lei, tá? Quando eu não tenho condições não tenho tempo na administração pública de formar o contrato. Porque se eu tiver tempo, eu tenho que seguir a regra do artigo 3º, que trata da fase da preparação. Então, eu entreguei isso. Bom, agora a administração, como é que ela vai pagar? Ela vai chegar lá, vai emitir o empenho ou vai emitir um cartão governamental para efetuar esse pagamento, ok? Não fez isso. Ok, eu tenho imediatamente esse imediatamente tem um tempo largo aí, em que eu vou, peraí, agora eu vou peticionar a administração pedindo o pagamento. Né? Evidentemente, nesse momento que ainda está ocorrendo a calamidade pública, eu vou ter dificuldade de acesso, né? É natural, mas eu vou lá, se tem um portal, eu vou registrar meu requerimento, se não, eu vou lá e protocolizo no órgão, né? Se tiver condições de fazer isso, o meu pedido de pagamento da nota fiscal do produto que foi comprado pela administração, não é requisitado, comprado pela administração. A administração tem duas possibilidades de atender isso. A primeira, faz o empenho, e colocando que é uma emergência, colocando que é um contrato verbal firmado com base na medida provisória e efetuou o pagamento. A administração encontrou o caminho mais fácil, mais correto de se fazer. A outra hipótese, vamos imaginar que no dia da nossa gravação aqui é o primeiro dia que o Rio Guaíba está baixando o volume de águas, né? Então, ela pode também chegar, olha, espere mais uma semana que a gente vai colocar tudo em reconhecimento de dívida. Ela pode fazer isso também, ela pode fazer reconhecimento de dívida. Há muitas pessoas que acreditam que a lei de responsabilidade fiscal vedou o reconhecimento de dívida. Não é verdade. Continua existindo, há dispositivo legal que permite o pagamento por reconhecimento de dívida. Ela vai declarar, então, no processo, uma instrução muito sumária, parecida com o artigo 3º, ela está se voltando ao passado e constituindo um processo em que ela reconhece a validade daquela dívida, que o produto foi entregue. Então, como é que eu tenho a prova do produto entregue? Aí vem o outro lado do fornecedor. O sujeito carregou o caminhão, eu fotografo o caminhão, vejo lá se tem um caminhão com placa oficial. Não é placa oficial, né? Fotografo o crachá do servidor,
porque isso ele tem que aceitar, né? Existe aí uma ideia de que quando a gente chega diante de uma autoridade pública, a gente não pode identificar. Pode sim, né? Pode. E começa com o guarda de trânsito, né? Ele me para, eu quero saber com quem eu estou falando. Né? Eu estou vendo escrito lá no uniforme, Sargento Brás. Ok, eu tenho o dever e o direito de registrar que é uma autoridade. Posso fotografar o caminhão carregando, posso fazer um filme carregando, ok? Eu também tenho que conduzir minhas provas, porque no futuro eu vou ter que ter provas disso. Né? Eu sei que é muito estranho a gente ter que se preocupar com essas situações no momento em que tem criança boiando no rio que morreu. Né? A gente sabe que tragédia é tragédia. O que a gente não pode, nesse momento, é esquecer que, infelizmente, o meu CPF vai estar lá nisso. E a minha mercadoria está embarcando. E, às vezes, a gente encontra situações em que famílias todas constituídas, com economia garantida, com trabalho sério, como empresário, fornecedor da iniciativa privada, é surpreendido com o poder público tomando os bens. Ou aquele que habitualmente vende para o governo ter que ser solidário com isso, mas não pode descuidar do patrimônio. Né? A gente tem hoje na esfera federal, e eu fui procurado pelo governo federal para cuidar de uma polêmica que a gente nunca pensou. Pessoas que não estão no Bolsa Família, que não estão no CAD único, não conseguem agora, empresários familiares, né, que agora precisam do Bolsa Família, nunca pensaram em passar por isso, né, e agora precisam porque a empresa está debaixo d'água e tem que sobreviver com o Bolsa Família. E o CRAS, que é onde a gente faz a inscrição no CAD único, está debaixo d'água. E aí, como é que eu vou conseguir um Bolsa Família nessa situação, se não tiver o apoio tecnológico? Então, voltando aqui ao nosso fornecedor, que é seu público-alvo, Ricardo, a ideia é documentar a entrega de produtos, sabendo que sim, agora a administração pode firmar contrato verbal com base no artigo 2º, inciso 5, da medida provisória 1221, de 17 de maio de 2024, Ricardo. Então, voltando agora ao nosso fornecedor, a medida provisória 1221, ela representa para todos nós uma importante conquista do nosso Estado democrático de direito. Na época da pandemia, enquanto muita gente cruzou os braços, eu me dediquei a escrever esse livro, Direito Provisório e a Emergência do Coronavírus. A gente escreveu esse livro, reunimos alguns amigos aqui para escrever, como Rony Charles, o meu filho Murilo Jacobi e Paulo Roberto Teixeira, aí do Rio Grande do Sul. Nós escrevemos esse trabalho aqui em homenagem a todos que tinham que interpretar a medida provisória da pandemia. Esse trabalho depois chegou à 2ª edição, porque na época da instrução processual pelos tribunais de contas não foi no mesmo dia. E aí nós limitamos esse trabalho aqui, já foi com a Ana Luísa Jacobi e eu como coordenador de vários autores que deram a sua contribuição, o Anderson Santana, o Erivan, o Luciano Reis, a Lorena Mendes, o Luiz Felipe Simões, Marcelo José Neves e o Marco Aurélio de Assis, Marcos Nóbrega, Marcos Vinícius Alcântara, o Murilo Jacobi, o Paulo Sérgio Barbosa, a Raquel de Souza, Tadahiro Tatsubushi, o Túlio, Rony Charles Vinícius e Yasmin Góes. E depois também a 2ª edição do primeiro livro. Né? Nós escrevemos tudo isso e esse aqui é um material que continua à venda na Editora Fórum para aqueles que precisam instruir um processo, seja do coronavírus, seja agora, com base nessa medida provisória que praticamente repete a medida provisória dessa época do coronavírus. Né? Então, foi a nossa contribuição à sociedade, o jeito que nós encontramos reunir amigos para ensinar. É o que a gente pode fazer nesse momento. Por que eu estou falando isso agora? Porque foram livros construídos com base num direito provisório. É o direito que só vigora naquele momento. Essa medida provisória vai ser convertida em lei. Por quê? Porque até hoje no Brasil, a gente não tem uma lei específica tratando da calamidade. Qual é a situação do nosso fornecedor? Veja, o nosso fornecedor, ele tem, no artigo 2º, ele precisa ter esse conhecimento. Ele pode ser contratado por dispensa de licitação, que está lá no inciso 1. As licitações terão a metade
metade do prazo para apresentação da proposta, inciso 2 do artigo 2º, ou seja, eu tenho que andar muito mais rápido com a minha documentação se o governo resolver fazer licitação. O governo pode fazer dispensa, chegar para você e pedir uma proposta. Olha, manda aqui uma proposta para você fornecer saneantes, né? Produtos de limpeza, que a gente está precisando muito, né? Em larga escala. Ok, eu vou fornecer. Me diga uma coisa, estou sendo contratado como? É por dispensa de licitação. Tá ótimo. Nesse caso, tem a nota de empenho antes. Ele não vai chegar a encostar o caminhão, ele vai chegar a encostar um caminhão com uma nota de empenho, diz, estamos contratando você porque você apresentou uma proposta. Na dispensa de licitação, o governo precisa, pede a sua proposta, emite a nota de empenho, e aí é necessária, e entrega para você. Você atesta a nota de empenho que recebeu, junta a nota fiscal e a mercadoria sai. Dispensa de licitação, tem um documento que pede a proposta para você, você tem a nota fiscal e a mercadoria entregue, ok? Bom, e atestada, né, que você entregou, claro, né? Então, vamos lá, esses são os passos. No inciso 2, o governo decide fazer uma licitação com redução de prazos. Puxa, mas o pregão é 8 dias, passa a ser 4. Você tem que correr rapidinho e oferecer a documentação. O governo pode abrir mão da exigência das certidões. Tá? INSS, FGTS, ele pode contratar você sem certidão e depois, na hora do pagamento, ele vai exigir. Opa! Exatamente. Depois, no pagamento, ele vai exigir as certidões. Então, você já tem que se preparar. Oferece a proposta numa licitação, oferece toda a documentação pedida pelo edital. Terceira hipótese. Na terceira hipótese, o governo diz, você está contratando comigo, o seu contrato ia acabar agora no mês de maio, de conservação e limpeza aqui da prefeitura. Mas eu vou prorrogar esse contrato. Não, o senhor não pode prorrogar porque já deu os 60 meses, mais os 12, não pode, não, agora eu posso prorrogar, independentemente do prazo original. Já acabou, continue trabalhando. Artigo 2º, inciso 3º da medida provisória. Você vai continuar trabalhando, fornecendo num contrato que iria acabar agora, mas independente de ser firmado na 8666 ou na 14133, é prorrogável o contrato. Não é que você tem que continuar fornecendo, a administração tem que prorrogar. E aí tem a publicação para prorrogar, tem a formalidade da prorrogação para prorrogar. O quarto é firmar contrato verbal, a gente já falou bastante aqui, até R$100 mil. Puxa vida! Você vai firmar. Por que o contrato é verbal? Os outros são escritos. Eu pedi a proposta para você, diga o que é emergência. Eu fiz uma licitação com redução de prazo até a metade, mas você ofereceu a proposta. A terceira, eu prorrogo o contrato, chamo você e você prorroga o contrato. Ok? E se não formalizar, é reconhecimento de dívida, ok? E o quarto é o contrato verbal. Não tem contrato. Eu chego para você e digo, tem essa água, você quer fornecer para mim toda essa água? Puxa, eu não tenho opção de comprar em outro lugar, moço, eu preciso da sua água aí. Tá bom, vou fornecer para o senhor. Contrato verbal, com aquelas cautelas que eu coloquei para você lá, senão você pode cair na mão do estelionatário. Tá? Se ele não se identificar, ele está tentando uma apropriação indébita e responde criminalmente por exercício arbitrário das próprias razões. Chega lá com um caminhão, desembarcar com 4 ajudantes lá, encher o caminhão, eu sou da prefeitura, estou levando, não é nada disso, tá? Porque nesses momentos a desordem acontece e começou a acontecer, você sabe disso melhor do que eu. E o 5 é adotar o regime especial de registro de preço. E agora eu quero, professor, aproveitando aí a MP, a 1221, falar com o gestor público, talvez aí a dica que o senhor possa trazer aí, porque é um tema que foi falado, eu vi em vários grupos aí, que foi mencionado aqui, é sobre o registro de preço por emergência, né? E aí, com essa falta de dotação orçamentária, claro, e todo o rigor aí do planejamento, né? O planejamento prévio. Por favor, também, professor, a dica para o gestor público também, que ele também acompanha aqui o nosso canal. Por favor, professor. Veja só,
No capítulo 5 dessa medida provisória, a gente tem a contratação e tem a figura do registro de preços, né? Então, veja aqui, quando nós trabalhamos, né, com base na medida provisória, a gente tem a opção de fazermos um contrato por registro de preços. Como é que nós vamos fazer isso? Na própria medida provisória, o capítulo 5, que trata da contratação, ele é antecedido pelo capítulo 4, que cuida do sistema de registro de preços. O governo e os órgãos de controle no Brasil mutilaram a ideia que a gente apresentou e que gerou até um decreto em 1998, que o registro de preços era para ser o que hoje a gente conhece por marketplace, né? A ideia é da gente ter vários registros de preço no Brasil e a administração vai comprar, ver qual é o melhor, que melhor atende. Mas os órgãos de controle entenderam que a adesão tinha que ser limitada e aqui na medida provisória acontece essa limitação. Por que a gente recomenda o uso do registro de preço? Porque o trabalho é quase igual ao de uma licitação para o gestor. A diferença é que antes dele soltar o edital, ele tem que verificar se mais alguém tem interesse naquele produto. Então, vou voltar aqui o exemplo lá da compra na Secretaria de Saúde. Eu estou comprando lá, ou estou alugando equipamentos. Eu posso fazer por registro de preços, ok? Estou alugando equipamento, tem vários no Brasil que podem alugar o equipamento, ou estou comprando com contratação, compra, manutenção e operação durante o período de emergência. Essa é a modelagem que a gente tem proposta. Quando eu vou soltar o edital, eu crio lá dentro um capítulo associado a registro de preços. Lá eu vou definir quem é o órgão gerenciador, quem é o órgão participante e quem é o órgão não participante. O órgão não participante é chamado de carona. O gerenciador pergunta: quem está precisando de seringas que eu estou comprando para a Secretaria da Saúde? Aí os municípios todos vão aderir. Ou só adere 2. Se eu também estou precisando, coloca aí 20 mil seringas para mim. Eu também estou precisando, coloca 30 mil seringas do tipo A, B, C, D lá, ok? Faço o registro de preços. Agora, depois de soltar a licitação, eu digo, olha, quando eu vou soltar a licitação, eu digo, eu como gerenciador preciso de 10 mil seringas, mas o município de Bagé precisa de 20 mil, solto a licitação e digo, total que eu preciso é 40 mil seringas. Pode acontecer do município que não participou da licitação, né? Alegrete, né? Não participou da licitação, eu também preciso de seringa. Eu posso ser carona. Depois de licitado, saiu a marca, saiu 40 mil, eu digo, olha, eu preciso de 40 mil seringas aqui também. Tá? Ok. Então, ele pode ser carona. O que vai acontecer? No caso do carona, precisa da anuência do gerenciador. A gente lutou muito para não precisar dessa anuência, mas infelizmente ela continua sendo necessária. O que tem de novo aqui é que o artigo 7º da medida provisória estabelece que, quando for um registro de preço vinculado a isso, a gente pode fazer o registro por emergência. Como é que funciona isso? Eu ia fazer uma contratação por emergência, que nós vimos aqui, lá no inciso 1 do artigo 2º. E eu posso fazer o registro de preços da emergência. Ou seja, um registro de preços por dispensa de licitação. Porque a regra que todos conhecem só faz registro de preços por licitação, pregão ou concorrência. Só que a própria Lei 14.133 inovou. Ela permite o registro de preços por emergência. Eu posso lá fazer barracas onde vou instalar hospitais. Essa logística, inclusive, pode ser internacional. Nós aprendemos na guerra do Irã e Iraque que o governo americano é capaz de montar um hospital para atender mais de 100 pacientes numa barraca que não se destrói pelas intempéries, nem pelo sol intenso, nem por chuvas intensas, nem por tempestades de areia. É possível fazer isso. Eu posso formar esses hospitais rapidamente.
né, por emergência. Contato o fornecedor, você monta o hospital aqui para mim, sim. Então, o registro de preços, qual é a primeira virtude para o gestor público? Ele não precisa ter orçamento na hora que eu solto uma licitação para registro de preço. Eu preciso ter orçamento na hora em que eu demando a ata. Ou seja, o resultado de uma licitação convencional é a assinatura de um contrato. Quando eu faço um registro de preços, eu posso depois formar um contrato ou parar na ata e emitir a ata que dá o registro de preços, o resultado da licitação, eu posso apenas emitir a nota de empenho. Então, imagine aqui, por exemplo, uma fabricante no Canadá de hospitais em barraca. Ok, ela que fornece para o exército americano, a Waterhaven, né? Ela vai lá e fornece. Ok, monta o hospital, ela vem, monta o hospital e pronto. Nós temos aqui, não precisamos de dotação orçamentária, ela pode chegar depois, eu estou trabalhando aqui. Esse é um momento crucial na gestão. Mesmo o gestor que tem a família atingida por uma tragédia, o melhor que ele pode fazer ao país nesse momento é continuar trabalhando, né? Eu, nas minhas horas vagas durante a pandemia e até com Covid, eu continuei trabalhando. A minha parte eu estou fazendo como cidadão brasileiro, que é orientar as pessoas, né? Eu podia ficar em casa, né? Podia também, né? Ragtec fica em casa, continuei trabalhando, continuei escrevendo, vindo ao escritório, porque é o que eu melhor podia fazer durante a Covid. Então, com isso, eu quero passar uma mensagem aos seus fornecedores e aos agentes da administração pública. O melhor que você pode fazer na calamidade pública é continuar trabalhando, porque a gente tem um povo todo para atender, né? Então, essa é a ideia do registro de preços. Agora, mesmo com falta de dotação orçamentária, na lei 14.133, nós também temos aqui a edição dela, né, 14.133, também está colocado que para fazer registro de preço não precisa dotação orçamentária, mesmo fora da emergência, né? Ok? Então, agora, Ricardo, a palavra é com você. Eu espero ter respondido. Respondeu e brilhantemente. Eu já, com certeza vai virar um recorte essa dica que o senhor deixou aí, tanto para o gestor como para o fornecedor. Professor, já estamos caminhando aqui para o final, mas vamos para uma área um pouco mais técnica, talvez pode auxiliar aí também o gestor público, né, referente à instrução dos processos aí de contratação direta. Eu acho que tem que ser falado aí, né? Esses processos têm licitação, DFD, projeto básico, justificativa de preços. Que dica que o senhor pode trazer aqui para o gestor público? Talvez está perdido num momento aí de calamidade, né? Está se deparando aí com várias situações, está vivendo tudo isso aí. Tenho certeza, ó, este espaço aqui vai ficar dedicado exclusivamente para você, gestor público. Olha o recado aí do professor Jacobi Fernandes. Isso. Quando saiu a Covid, foi feito um conjunto de medidas provisórias dizendo o seguinte: tudo que está aqui na lei normal de licitações, que era 8666, e agora o que está aqui na 1433, você pode reduzir na instrução processual. Isso já acontece na situação de emergência e calamidade prevista na 14133. Ela tem um artigo específico, que é o artigo 72. Na medida provisória, é o artigo 3º que trata dessa burocracia. Então, no quadro anterior eu comentei com vocês, né? Na resposta anterior eu comentei com vocês. Olha, o melhor que você pode fazer como servidor público nessa hora é ir trabalhar. Puxa, mas o que eu faço no governo é cuidar de processo, de burocracia, tá? A minha casa está alagada, mas o seu compromisso com a sociedade é esse, né? E como é que eu vou trabalhar? Em primeiro lugar, não existe processo sem uma necessidade. Essa necessidade é o primeiro passo exigido, tanto na Lei 14.133, como na medida provisória. Você tem que indicar o que está acontecendo. A administração pública precisa abastecer com água a comunidade agora, ou a administração precisa comprar tais e tais produtos para cuidar da saúde da população. Então, é a necessidade. Depois de colocar a necessidade, eu vou colocar
como atender essa necessidade. Né? Então, por exemplo, nesse atendimento, eu vou colocar um termo de referência. Ele é simplificado, não é o termo de referência normal, burocratizado. O termo de referência está no parágrafo 1º do artigo 3º. Ele é simplificado. Eu não tenho tempo de escrever muito. Eu vou dizer conforme a calamidade que foi decretada, conforme as tragédias que estão sendo anunciadas neste dia na imprensa, porque daqui 4, 5 anos, quando forem julgar, o julgador vai estar no ar-condicionado. Ele pode não ter visto nada no Rio Grande do Sul, ele pode ser uma autoridade federal, ele pode ser uma autoridade federal que está com aquela ânsia de resgatar resgatar o seu valor junto à sociedade, e por causa disso poderá estar muito interessado em apontar irregularidades para mostrar, está vendo como a gente aqui trabalha, Ministério Público e Controle, Tribunal de Contas, né? Nós estamos pegando irregularidades, não foi justificado o preço. Até para a justificativa de preço, tem um dispositivo específico, é o parágrafo 3º, que diz: consulte na internet rapidinho o que você tiver. Se você não achar, você vai verificar, por exemplo, a necessidade de negociar. O preço da garrafa de água aqui é R$ 1,80, dessa garrafa de água que eu tenho na minha mão aqui. Tá? Mas no momento da tragédia, eu só estou encontrando a R$ 3, porque o sujeito está buscando essa água mais longe, não é um especulador, não é empresário especulador, é que ele está tendo que buscar mais longe essa água, então ele não consegue mais vender por R$ 1,80. Né? Então, isso tem que estar justificado, e o que a lei diz? Diga qual é o preço de mercado e depois negocie, ok? E toca em frente à dispensa de licitação. Então, existe hoje um ferramental que eu queria que o gestor público atentasse para isso. E aí, certamente, os nossos ouvintes, Ricardo, eles vão perguntar assim, tá, eu sou fornecedor, e se o gestor está explicando mal o processo? Terminou a contratação, a auditoria não vai chegar no dia seguinte, terminou a contratação, vai lá, passou, o Guaíba baixou as águas, estamos tentando reconstruir, não é voltar à normalidade, né? Vai ser impossível isso, né? Mas eu estou reconstruindo os pressupostos para voltar à normalidade. Nesse momento, eu vou lá pegar cópia do processo e disse, olha, ele não fez pesquisa de preços. Caramba, como é que eu vou proceder nessa situação? Eu vou juntar a prova que ele está precisando, vou precisar colocar no processo, eu tenho que ajudar. Porque senão vai sobrar para mim. Olha, eu verifiquei aqui que a instrução do processo na parte de preços não ficou boa. O senhor pegou só um preço lá, que diz que a garrafa era R$ 1,80 e o senhor contratou por R$ 2,50. Está vendo? E aí amanhã podem me condenar por superfaturamento. E foi o preço que eu encontrei. Então, eu vou ajudar a justificar isso. Isso por uma petição ingressada no processo. Né? Eu sei que para os nossos fornecedores, eles vão dizer assim, mas eu estou fazendo o trabalho do servidor, não, você está fazendo o seu trabalho, porque a lei diz que se você superfaturou nesse momento, você responde criminalmente. Então, a minha sugestão é vá lá depois, pega o processo para ver se o servidor agiu com todo o cuidado que ele tinha que agir. Provavelmente ele só cuidou da emergência, atender às necessidades. Não cuidou da instrução do processo, conforme ordena o artigo 3º da medida provisória, que, na verdade, ele reduz, ele dá mais ferramentas do que o artigo 72 da lei 14.133. Né? Então, esse cuidado. Aí, se for interesse dos nossos amigos aí, a gente pode voltar depois para cuidar do risco que pode haver de uma instrução processual errada e do direito de receber. Né? O direito de receber, a gente tem um vídeo na internet que cuida disso, mas a gente pode voltar ao seu programa, Ricardo Dantas, para cuidar desse assunto, o direito de receber, do fornecedor receber. Eu tenho um desafio que eu estou lançando aqui no escritório, né? Nós temos uma carteira de clientes, temos 37 advogados, e a gente está lançando um desafio. Nosso fornecedor não pode ir para precatório.
né? A gente está criando ferramental para isso e a gente pode voltar a falar. Então, com essas palavras, Ricardo, eu queria renovar minha gratidão, dizer que sou um dos grandes admiradores do seu trabalho, do trabalho da Fosset, que por idealismo se dispõe a servir a sociedade com as ferramentas que tem nesse momento, né? E, inclusive, com gasto de recursos, né? Então, é essa mensagem final que eu queria apresentar para você, Ricardo. Professor, só posso agradecer aí, assistindo aqui ao professor, eu só fiquei pensando, nos eventos eu sempre comento assim, né? Principalmente com os fornecedores, você participa de licitações ou você faz parte do processo? O professor deixou muito claro aí, né? Nós temos que fazer parte aí do processo, é o nosso papel mesmo. Você, fornecedor, se atente aí às palavras do professor, tudo isso que ele colocou, toda essa experiência que ele tem aí, e tudo isso está disponível para vocês, ó, de forma gratuita. Aproveitem, compartilhem esse vídeo, faça chegar aí aos interessados. Esse conteúdo aqui é riquíssimo. Professor, para finalizar, eu sempre peço aqui no nosso quadro uma dica rápida, aí, talvez uma instrução rápida. Todos os convidados fazem isso. Uma mensagem aí, tanto para o fornecedor como para o gestor. Nova lei de licitações. Qual a sua dica aí? O que o pessoal está errando? Poucas palavras, professor, por favor. Muito obrigado. Isso. Então, eu não posso dizer que estão errando. Estão se descuidando da instrução de processo. E aí diz, puxa, essa é matéria jurídica. Esqueça isso. Veja, na área de licitações e contratos, a lei está com um vocabulário que é acessível a uma pessoa que fez o 2º grau bem feito. Tá? Quando eu digo que é o artigo 3º da medida provisória, você vai lá e vai colocar lá, artigo 3º, na fase preparatória às aquisições e contratações que traça a medida provisória, será dispensada a elaboração de estudo técnico preliminar. O gerenciamento do risco vai vir depois. Será admitida a apresentação simplificada do termo de referência. Está escrito no vernáculo nacional. Então, eu queria colocar para você assim, como fornecedor, continue com o foco no negócio da empresa. Né? Comprar bem, vender bem, garantir o lucro justo da sua subsistência. Mas, eventualmente, você vai ter que se preocupar um pouquinho com a instrução do processo, especialmente se você está sendo contratado por órgão público, tá certo? Então, o ferramental fica aqui para você. Existem vários canais que tiram dúvidas no nosso país sobre licitação e contratos. Eu também tenho um que é lá do Instituto Protege, pode mandar pergunta lá para o Instituto Protege, eu sou um dos consultores do Instituto Protege, e a ideia de que a gente também tem interesse que, como você, faça a administração pública, o nosso país, superar essa crise. A gente tem que ter certeza que nós vamos superar também mais essa. O que acontece agora é um rearranjo econômico, né? Aqueles que perderam tudo, infelizmente o Estado não vai indenizar tudo. Nós vamos ter que recomeçar uma vida nova, né? Mesmo depois da tragédia, mas esse é o grande desafio, né? E o povo gaúcho tem se notabilizado por superar desafios, né? Por decidir serem brasileiros, né, e não integrarem a República Cisplatina, foram lutas e lutas para manter a unidade nacional. Né? Então, eu queria registrar o meu abraço, a minha solidariedade a todos que estão passando por esse momento e dizer que cada um está tentando servir como pode. Eu tento servir com conhecimento, né, me aliando aqui à Fosset pelo idealismo deles e todos nós interessados que você supere essa luta. Quero aqui, para encerrar o nosso encontro, não posso deixar de mencionar nosso amigo, professor Paulo Teixeira. Eu falei com ele recentemente, e ele está lá trabalhando também, se dividindo, se desdobrando. Ele está indo lá nos abrigos, tem apoiado, ele mandou até algumas formas aí para que a gente pudesse contribuir também. Eu falo, eu te admiro ainda mais, então fica registrado aqui, ó, aproveitando o vídeo com o professor Jacobi para mencionar, o professor Paulo Teixeira é um ser iluminado também. Professor, só posso agradecer seu tempo, disponibilidade. Vai aparecer aí na tela. Você ficou curioso como acessar aí, ó? Tem as redes sociais do professor Jacobi. Você quer adquirir os livros que o professor mencionou? Está aparecendo ali na tela. Não conhece ainda o Instituto Protege? Olha aí para que você possa acessar também. Este conteúdo aqui, você gostou? Compartilhe este conteúdo
com seus amigos, com seu diretor, com seu chefe, com seu gestor. Por favor, compartilhe isso. Se você acha, quanto eu vou fazer uma brincadeira aqui, quanto você acha que vale este conhecimento? Que tal fazer uma doação lá para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul? As formas isso é de grande notoriedade, está aparecendo em todos os canais de TV, você pode fazer isso também. Professor Jacobi, em nome de toda a Forset, quero agradecer seu tempo e disponibilidade. Gente, ele é uma simpatia. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e tenho certeza que o senhor volta muito em breve. Até a próxima, professor. Até a próxima, amigo. Um abraço.